muito bem, muita alegria nós nos reunimos para darmos continuidade ao nosso curso de consagração. Penso que a formação de hoje será como que um divisor de águas, porque nós estamos aqui no coração, por assim dizer, do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. O padre pretende falar acerca do capítulo 4º e do capítulo 5º juntos. Isso porque o capítulo 4º é curtinho e o capítulo 5º ele serve aí como complemento. E são temas que penso ser oportuno trabalharmos eles de forma conjunta, tá bom? Então, tudo aquilo que nós já falamos nesse curso serviu como fundamento e base para esta coisa que nós iremos falar a partir de hoje, nesta formação, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma nota de rodapé, por assim dizer, um parênteses, porque muitos de vocês que estão fazendo aqui as formações pertencem a movimentos que são movimentos marianos, como por exemplo, o Movimento Sacerdotal Mariano, fundado pelo padre Gobi, naquela que foi a sua experiência no Santuário de Portugal, a primeira locução que padre Gobi recebeu de Nossa Senhora e deu início ao Movimento Sacerdotal Mariano, lá em 1972. Outros tantos participam de outros movimentos, como por exemplo, o movimento de Schoenstatt, da Mãe Rainha 3 vezes admirável de Schoenstatt. Aqui, na Arquidiocese de Cuiabá, o movimento não é tão forte, mas no sul, sudoeste, é muito forte o movimento de Schoenstatt, que foi fundado por um sacerdote chamado Padre José Kentenich. O Padre José Kentenich fundou o movimento no dia 18 de outubro de 1914. E o que acontece? Às vezes, quando nós vamos falar do tratado e do método de consagração do tratado, algumas pessoas levantam objeção dizendo que, não, eu sou do movimento sacerdotal mariano, eu sou de outra coisa. Não, eu sou da Mãe Rainha, eu sigo de acordo com a doutrina do Padre Kentenich, então eu sou outra coisa. O fato, porém, é que o tratado ele não é, por assim dizer, incompatível com o movimento sacerdotal mariano e muito menos com o movimento da Mãe Rainha. E nem mesmo com, sei lá, como chama da catena? Das veinhas rezadeiras, não é apostolado da oração, é a... Ô, minha Nossa Senhora da Aparecida, esqueci. Não tem problema. Sendo como for, os movimentos marianos não são contrários ao tratado e o tratado não se opõe a eles. Por quê? Por exemplo, o Padre Gobi, ele conhecia o tratado. E quando ele vai iniciar o seu movimento e vai até mesmo montar ali todo o processo de consagração dos leigos e também a consagração dos sacerdotes, tudo é baseado no tratado. Quando você pega, por exemplo, toda a estrutura do capital de graças da Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Schoenstatt, aquilo ali está profundamente baseado no tratado porque o Padre José Kentenich conhecia o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, assim, esses movimentos eles são complementares, certo? Então não precisa ter receio. Não, eu sou do movimento sacerdotal, então eu não posso me consagrar a Nossa Senhora porque eu já sou consagrada a Nossa Senhora. Veja, as consagrações elas não se rivalizam, não se trata disso, certo? Muito pelo contrário. O que São Luís ele coloca é um fundamento teológico para poder dar uma solidez tanto devocional como teológica para as outras consagrações, ok? Então, assim, estes movimentos não são contrários ao tratado. Mesmo porque o tratado, como o padre disse, ele é uma escola de formação de santos. Então, ele vai naquilo que é o princípio da santidade. E depois tem as suas manifestações mais particulares, que se manifesta no movimento da Mãe Rainha, que se manifesta no movimento sacerdotal mariano, que se manifesta nas Filhas de Maria, que se manifesta nas Legião de Maria, exatamente, as legionárias. Esse movimento estava tentando lembrar, a Legião de Maria. Entende? Então, todas essas expressões são coisas mais
específicas de uma vivência de apostolado. Mas a base que fundamenta tudo isso está no tratado, ok? Então, não tenham receio nem dificuldade com relação a isso. Se o tratado, ele tem como finalidade formar santos, então aqui nós podemos olhar para aquilo que é a finalidade do ser humano. A teologia, ela distingue a finalidade do homem em duas dimensões. Nós temos uma finalidade absoluta e uma finalidade relativa. O que é a finalidade absoluta? Ou seja, qualquer objeto, qualquer coisa que você for comprar, aquilo serve para alguma coisa. Você pega lá o manual e o fabricante vai especificar. Isso aqui serve para isso. De tal maneira que se você não usar aquela coisa de acordo com o manual do fabricante, aquilo vai acabar sofrendo alguma avaria, algum prejuízo, e aquilo não vai mais servir para o fim pelo qual ele foi criado, que ele foi fabricado. Nós também temos uma finalidade. Finalidade esta que, se nós não vivermos de acordo com isso, nós teremos diversas avarias. Nós seremos profundamente prejudicados, ok? E qual é a finalidade da nossa vida? Por que nós existimos? Para que nós existimos? O fim último do homem, nós fomos criados para a glória de Deus. Ou seja, a tua vida, ela só faz sentido se ela for vivida de tal maneira que em todas as coisas que você faça, você dê glória a Deus. Se existe algo que nós fazemos no nosso dia a dia, sei lá, desde o escovar os dentes até, sei lá, dirigir, cuidar da criança, trabalhar, enfim, se tem alguma coisa que nós fazemos que não esteja dando glória a Deus, então a nossa vida não tem sentido, ok? Ora, o que é uma vida que tem sentido? É uma vida feliz. Nós fomos criados para termos uma vida feliz. E a felicidade, ela só se dá quando a nossa vida glorifica a Deus. A nossa vida é um grande hino de louvor a Deus. Se nós estamos louvando outras coisas que não Deus, então a nossa vida começa a perder o sentido. E a tristeza começa a se instalar. Porque, é claro, nós somos feitos para uma coisa e estamos realizando outras. Não vai dar certo. Vai causar um prejuízo, um dano, uma avaria. E o pior dano que pode acontecer é sermos condenados ao inferno. Isso é terrível. Deus me livre. Misericórdia. Então veja, o que é uma vida que dá glória a Deus? O que é dar glória? Quando nós ouvimos isso, né? Um bom carismático. Dá glória a Deus, irmão. Ô glória, né? Como um bom carismático. Né? O que é dar glória a Deus? Dar glória a alguém significa o seguinte. Imagina que, sei lá, a seleção brasileira, talvez de futebol ou de voleibol, não importa. Vamos supor de futebol. A seleção brasileira de futebol vai disputar um campeonato mundial, ok? E eles ganham o campeonato. São os campeões mundiais. Aí então a seleção volta para o seu país, a seleção brasileira volta para o Brasil, e quando eles pousam lá em Guarulhos, tem um caminhão de som, tem lá o caminhão dos bombeiros, e então toda a seleção sobe no carro de bombeiros com o troféu da taça de campeão do mundo, e eles saem pela cidade e toda a população começa a fazer uma carreata, e por onde eles passam começa a saudar. Yes, campeão, campeão, uhul, o melhor de todos. O que é isso? O povo está dando glória àquela seleção. A glória é um reconhecimento, ou seja, o povo está reconhecendo que eles fizeram um feito heróico, que eles possuem uma qualidade toda particular e, portanto, estão reconhecendo aquilo. E aquele reconhecimento vem acompanhado de um júbilo, de uma alegria, de um louvor, de um enaltecimento. Isso é dar glória. Entendeu, sim ou não? Ora, a sua vida só vai dar glória a Deus se você, em primeiro lugar, reconhecer a grandeza de Deus.
E não tem como nós reconhecermos a grandeza de Deus de outra maneira, senão nos aproximando dele. Então veja, como é que a sua vida será um grande hino de louvor, de glória a Deus? Se você o conhecer. Se você conhecer Deus, você saberá toda a sua grandeza. Você reconhecerá toda a sua bondade. E então isso será manifestado pela sua vida, acompanhado de júbilo, de louvor. Ou seja, quando você manifesta a grandeza de Deus de uma forma notável, dizendo, proclamando, ou seja, enaltecendo, isso você está dando glória a Deus. É claro que a nossa vida pode estar de acordo com esse reconhecimento, com esse louvor, não só com as palavras. E convenhamos, as palavras são as coisas mais pobres que nós podemos usar para enaltecer o louvor a Deus. Existem coisas muito mais profundas do que as palavras. Ou seja, nós podemos manifestar esse louvor a Deus com outras coisas, como os nossos sentimentos, as nossas escolhas, nossas decisões, nossa maneira de se portar, a nossa maneira de lidar com o outro, de tratar as pessoas, a maneira de encarar a vida, a maneira de trabalhar. Ou seja, tudo isso precisa ser um reflexo da bondade de Deus. Isso é uma vida que dá glória a Deus. E por que isso nos faz feliz? Porque veja, para eu reconhecer a grandeza de Deus, eu tenho que conhecê-lo. E para conhecê-lo, eu preciso me aproximar dele. Quando eu me aproximo de Deus, acontece uma coisa maravilhosa. A teologia diz assim, que o bem, ele se difunde por si mesmo. O bem, ele é difusivo por si. Bonum diffusivo sui. Ou seja, o bem, ele se difunde, ele se expande por ele mesmo. Quando você se aproxima de Deus, que é a fonte de todo bem, que é o próprio bem, Deus, ele se difunde. Ou seja, ao você se aproximar de Deus para conhecê-lo, ele irá se comunicar a você. E você vai receber a bondade que é ele. Quando nós recebemos a bondade, que é o próprio Deus, aquilo satisfaz todos os nossos desejos. Se nós fôssemos parar para pensar seriamente, tudo aquilo que nós desejamos poderia ser reduzido a Deus. Nós desejamos muitas coisas, buscamos muitas coisas, mas se a gente fosse sincero mesmo, pararia e pensaria, poxa, nossa, mas o que é que eu quero realmente? O que eu quero é Deus. Por isso, uma vida que dá glória a Deus é uma vida feliz, porque nós nos aproximamos dele para conhecê-lo, e ao nos aproximarmos, ele se comunica a nós, ele se dá a nós, ele se doa a nós, e esta doação da sua vida a nós é o que nos realiza, é o que nos faz feliz. Esta é a finalidade absoluta da nossa vida. E a finalidade relativa? Ora, a finalidade relativa que nós somos chamados a viver é a vida aqui nesta terra em Deus, ou seja, a santidade. De forma absoluta, você é chamado a dar glória a Deus. De forma relativa, e relativa por quê? Diz respeito a você em particular, da tua relação com Deus. Você é chamado a ser santo. A santidade nos realiza. Quem é feliz? Os santos são felizes. Quem são realizados? Os santos são realizados. É muito bonito ver a vida dos santos, porque eles são felizes. E ali, na vida dos santos, nós entendemos o que é de fato a felicidade, porque às vezes a gente confunde as coisas. Nós julgamos felicidade por prazer. Nós confundimos isso. Não, uma vida feliz, uma vida prazerosa. E então você, ao confundir isso, começa a buscar todo e qualquer tipo de prazer. O prazer vem, mas a felicidade não. O prazer vem, mas a felicidade ela vai se distanciando. Aí você se depara com uma vida toda regalada de imensos e inúmeros prazeres, em todos os níveis, mas um coração vazio, triste, porque a felicidade não veio. Os santos nos ensinam onde está a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade é uma vida em Deus, ainda que isso nos cause algum desprazer, ainda que nos cause algum transtorno, algum desgosto, porque afinal de contas, as dores desta vida
não estão em relação a ter ou não Deus. Ou seja, não, se eu tiver Deus eu vou sofrer. Se eu não tiver eu não sofro. Não existe isso. Não, você sofre porque você não tem Deus. Porque se tiver Deus você não sofre. Não, não é assim. Sofrimento é para todo mundo. Se tem uma coisa que é democrática nesta vida, deixa eu te contar, é o sofrimento. Os dois momentos mais importantes da sua vida são e serão marcados sempre pela dor. O nascimento e a morte. Os dois momentos mais importantes da sua vida. Você já nasce sofrendo. É um parto, né? Literalmente, rapaz. Dá um trabalho nascer, rapaz do céu. E o bicho já sai desgoelando. E se não chora, ainda toma as palmadas para chorar, porque tem que chorar. Já entra na vida já chorando, você calcula bem, né? E a morte? A morte é um dos piores sofrimentos que nós podemos ter. É uma coisa, assim, terrível. Eu não sei se você já experimentou a morte. Eu acho que não. Mas a hora que chegar a hora, você vai ver. Depois que você morrer, você vai me contar. Não, brincadeira, não vem contar, não. Eu acredito que a coisa é terrível, né? Vai que você volta mesmo para falar, padre, foi ruim mesmo, rapaz. Deus ali. Ou seja, a nossa vida, enquanto tal, ela só faz sentido se nós formos santos. Então, o tratado, ele irá nos encaminhar nisso. Ora, como é que nós podemos nos santificar? Qual é o caminho para nós sermos santos? O caminho nós conhecemos. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, ok? Então, aqui nós não temos dúvidas acerca do caminho que nós temos que trilhar. O problema é que muitas vezes nós temos dificuldade de trilhar esse caminho. Às vezes nós temos dificuldade de encontrar esse caminho. E é justamente por isso que nós nos consagramos a Nossa Senhora. Para que ela nos ajude a encontrar esse caminho. E uma vez encontrado, que nós trilhemos esse caminho sem desanimar, sem voltar atrás. Nós não podemos parar pelo caminho, meus filhos, de maneira nenhuma. Temos que seguir decididamente até o fim. É por isso que São Luís, ele vai dizer o seguinte, no número 120 do tratado, falando sobre esta questão da santidade. Ele diz assim: toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo. Então veja, a santidade está em nós sermos conformes a Jesus Cristo. Em outras palavras, trilhar o caminho de Jesus. Estar conforme é estar unido à mesma vontade, ter o mesmo querer de Jesus. Em nos unirmos e consagrarmos a Ele. Ou seja, toda a perfeição está nisso, em nós sermos perfeitamente consagrados a Jesus Cristo. Temos uma só vontade com Ele. De tal maneira que não tem mais minha vontade, não tem mais eu. Eu quero. Não, é Jesus quer, é a vontade dEle. Ele sabe o melhor para nós. Ok? Então, esta é a maneira de nós nos santificarmos. São Luís continua. É por isso que a perfeita consagração a Jesus Cristo não é mais que uma perfeita e inteira consagração da alma à Santíssima Virgem. Ou seja, alguém que quer ser santo tem que se consagrar por inteiro a Jesus. Como consequência, tem que se consagrar inteiro a Maria. E por que isso? Porque Nossa Senhora, ela é a mestra, a pedagoga, é aquela que nos ensina a em tudo fazer a vontade de Jesus. Porque ela é mãe. Ninguém melhor do que Nossa Senhora para nos mostrar onde está o caminho. Ninguém melhor que Nossa Senhora para nos pegar na mão, nos pegar no colo se for preciso e fazermos caminhar, não pararmos pelo caminho. Nossa Senhora, ela tem essa missão extraordinária. Por isso nós precisamos nos entregar todo a Nossa Senhora. São Luís continua: numa perfeita renovação dos votos e promessas do batismo. Então veja, se você me perguntar assim, padre, em que consiste a verdadeira consagração à Santíssima Virgem Maria? A perfeita consagração à Santíssima Virgem Maria consiste em nós
renovarmos as promessas do nosso batismo, amparados pela Virgem Maria. Padre, por que isso? Primeiro que o batismo é a consagração por excelência. Ou seja, é no batismo que o Cristo nos compra. É no batismo que nós passamos a ser propriedade de Jesus Cristo. Ok? Então, a única consagração necessária, suficiente para você se salvar é o batismo. O problema é que nós, ao recebermos o batismo, nós precisamos agora sermos fiéis a esse batismo. E está aqui a tragédia da igreja em nossos tempos. O nosso povo não é fiel ao batismo. Qual que é a grande tragédia da igreja católica de todos os tempos? Os batizados que são infiéis às promessas batismais. E de onde vem essa infidelidade? Por parte da nossa fraqueza, por parte dos assaltos do diabo e por parte das seduções do mundo. A todo instante o nosso batismo está sendo colocado à prova, sim ou não? Todos os dias. Todos os dias você é provado para ver se você é fiel ou não ao seu batismo. Ora, a vida eterna depende da fidelidade do nosso batismo. Se nós não formos batizados e não formos fiéis ao nosso batismo, nós não iremos nos salvar, não tem como. Este é o meio ordinário para nos salvarmos. O batismo e a fidelidade ao nosso batismo. Problema. Como é que nós vamos dar conta de sermos fiéis ao batismo? Precisamos de uma ajuda. Esse socorro necessário nos vem de Maria. Ou seja, a consagração nos fará renovar as promessas do nosso batismo, amparados, ajudados pela nossa mãezinha do céu, a Virgem Santíssima. Ela irá nos ajudar a sermos fiéis ao nosso batismo, coisa que nós não temos sido, infelizmente. Olha que coisa interessante. Quais são as promessas do nosso batismo? Quando uma criança é batizada, se ela é pequenininha, quem faz essas promessas é o papai, a mamãe e os padrinhos. Se é adulto, é o próprio adulto que faz essas promessas, ok? Quais são elas? Primeiro, a primeira promessa do batismo é renunciar ao pecado para viver na liberdade dos filhos de Deus. Aqui você já entende por que uma pessoa em pecado mortal não pode se consagrar a Nossa Senhora. Por exemplo, uma pessoa que está em segunda união, ou uma pessoa que está em uma situação de pecado, não é casado na igreja, ou uma pessoa que está em uma vida habitual de pecado e não quer abandonar aquele pecado, sei lá, o adultério, relação sexual antes do casamento, sei lá, o uso de contraceptivos na união conjugal, e não quer sair do pecado, essas pessoas não podem se consagrar a Nossa Senhora. Por quê? Olha que absurdo seria um pecador querer se consagrar a Nossa Senhora. A consagração, segundo o método de São Luís, é uma renovação das promessas do batismo. A primeira promessa que você renova é renunciar ao pecado. Aí você diz para Nossa Senhora, totus tuus, Maria, e está dizendo para Jesus, eu odeio você. Porque o pecado é isso. O pecado é uma declaração de revolta para com Deus, de ódio a Deus. Então não tem nada mais incoerente do que uma pessoa em pecado querer se consagrar. Não pode, não tem como. Padre, o que tem que fazer? Sair do pecado. Como que sai desse pecado? Bom, vamos sentar e vamos ver caso por caso. Tem pecados fáceis, que é só se confessar e arrepender. Tem pecados mais difíceis, precisa de um acompanhamento, precisa de uma direção, precisa de uma partilha, precisa ver os meios, as possibilidades. Por isso que precisa procurar um padre. O que não pode é nós nos habituarmos ao pecado. Isso não. Isso não. Porque o pecado nos faz inimigos de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, meus filhos, fecha o céu e nos lança no inferno. Deus me livre, misericórdia. Segunda promessa que é feita no batismo. Renunciar às seduções do mal, para que o pecado não vos escravize. No batismo, nós renunciamos às seduções do diabo.
para nós não voltarmos a sermos reféns dele. Terceira promessa do batismo: renunciar a Satanás, que é o autor do mal e o pai da mentira. Nós renunciamos o diabo com as suas mentiras. Como que eu vou renunciar ao diabo se eu sou colega dele? Não dá. Quem peca se faz amigo do diabo. Deus me livre. Não façamos isso. Uma coisa terrível, credo. E eu que não quero pecar. É uma coisa grave. Ai, padre, falando assim, o senhor dá até um medo. Olha, eu não quero te causar medo. Eu quero te causar pavor. Essa coisa é terrível mesmo. A gente deveria chorar e esconder debaixo da cama, porque a coisa é feia. Nós não podemos minimizar as consequências do pecado. Por causa do pecado, nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Deu a sua vida na cruz. Entenderam isso? Quarta e última promessa que nós fazemos no batismo. O batismo nos obriga a professar sempre a fé e a observar a lei de Jesus Cristo e da sua igreja. Ou seja, no batismo nós prometemos observar a fé e a lei de Cristo e a lei da igreja. Então, ao nos consagrarmos a Nossa Senhora, nós iremos fazer isso. Renunciar o pecado, renunciar às seduções que nos levam ao pecado, renunciar ao capeta com os infernos, com os demônios, tudo junto, e professar a fé e viver a lei de Cristo e a lei da igreja. Tudo isso amparado, sustentado por Nossa Senhora, porque senão nós não iremos dar conta, como não temos dado conta até o presente momento. Por isso que nós precisamos da mamãe. Veja, manter a fidelidade ao batismo significa o seguinte: quando a criança vai ser batizada, ela veste uma roupinha branca, lembra disso? O que é aquela veste branca? Aquela veste branca é a graça santificante que foi colocada na alma daquela criança, ela foi purificada, ela tem agora a vida de Deus. Aquela veste branca significa que a alma dela é agora branca, purinha, porque ela tem a graça santificante. Nós não podemos sujar essa veste, muito menos rasgar ela, jogar ela fora. O pecado faz isso. O pecado rasga aquela veste, suja aquela veste, joga fora a veste. Não, nós temos que manter aquela veste íntegra, toda limpa, toda bonita, em uma fidelidade verdadeira. Ok? O que acontece? Muitas vezes, nós, de forma desastrada, acabamos manchando essa veste. Ora, o que é que nós precisamos fazer se nós mancharmos essa veste? Nós precisamos nos confessar. Porque o batismo, ele, com a água, nos lava. Na confissão, somos lavados com o sangue de Cristo. No batismo também está o sangue de Nosso Senhor, é óbvio. Mas só para poder fazer uma analogia, porque no batismo tem água e no sacramento da confissão não tem a água. Tem ali apenas o sangue que é derramado. O sacramento da confissão nos devolve a pureza. Lava de novo a nossa alma. Ok? Então nós precisamos nos confessar. E aí o que acontece? A teologia nos ensina que quando uma pessoa comete um pecado mortal, pesa sobre ela duas consequências, dois castigos. Um castigo eterno e um castigo temporal. Porque veja, nós temos como finalidade dar glória a Deus. E a glória a Deus, por excelência, será dada no céu. E nós temos um fim relativo, que é a vida de santidade nesta terra. Então, nós iremos testemunhar Deus aqui nessa vida. Então, nós deveríamos ser felizes no céu e na terra. O pecado faz com que nós percamos o céu e mereçamos um castigo eterno. Nós deveríamos herdar a felicidade eterna que é o céu. Com o pecado, pesa sobre nós um castigo eterno. Esse castigo eterno, essa pena eterna, chama inferno. Mas nós deveríamos também sermos felizes nessa terra, na amizade com Deus. Então, nós, pelo pecado, jogamos fora a felicidade nessa vida. E, portanto, pesa sobre nós uma pena que é temporal, ou seja, castigos nesta vida. Todo pecado, ele acarreta, todo pecado mortal, ele acarreta uma culpa, uma pena que é eterna, o inferno. E uma culpa, uma pena que é temporal, que é os sofrimentos desta vida. Isso significa o seguinte,
que quando nós nos confessamos, a pena eterna ela é perdoada. Uma pessoa, ela cometeu um crime horrível. Imagina uma pessoa cometer um crime muito feio, uma coisa horrível. Ela se arrepende e se confessa. Ela foi verdadeiramente perdoada, ela não vai mais para o inferno. Ok? Entenderam isso? Mas não foram perdoadas todas as penas temporais. Essa pessoa terá que fazer penitência nesta vida. Ela terá que sofrer castigos nesta vida em reparação ao seu pecado. Ora, o que é esta coisa? Vamos devagar. Quando nós cometemos um pecado, nós cometemos uma grave desordem. Amém? Tranquilo até aqui? Essa desordem precisa ser reparada. Como é que faz para reparar isso? Bom, nós por nós mesmos não conseguimos reparar. Quem reparou as desordens do pecado foi Jesus Cristo na cruz. Na cruz, Jesus ele reparou o pecado. Como chama essa reparação? Chama satisfação. Na cruz, Jesus ele realizou um ato satisfatório. Ele realizou um ato que foi capaz de redimir o nosso pecado. Ele realizou um ato de satisfação suficiente para nós sermos perdoados. Então, o que é satisfazer o pecado? É o seguinte: você comete um pecado, aquilo tem uma consequência e você precisa pagar por aquele pecado. Você tem que pagar por aquele erro. Esse pagar por aquele erro é a satisfação. É você reparar aquilo, ok? Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz reparou por todo mundo. Mas, quando nós nos confessamos, essa satisfação não recai por inteiro sobre nós nas penas temporais. Essa satisfação recai sobre nós na confissão por inteiro só com relação à pena eterna, não com relação à pena temporal. Significa o seguinte: não é suficiente para você ir para o céu você só se confessar. Porque quando você se confessa, você paga a sua dívida eterna, mas você ainda tem uma dívida temporal. Essa dívida temporal é paga com penitência, que você faz nesta vida ou no purgatório. Entendeu isso? Padre, onde está o fundamento desta coisa? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 e 14. Davi é perdoado do pecado, mas ainda deve sofrer consequências. A palavra de Deus diz assim, abre aspas, o Senhor perdoou o teu pecado, dizendo para Davi, não morrerás, ou seja, não vai para o inferno. Contudo, o filho que te nasceu morrerá, ou seja, você vai sofrer um castigo nesta vida. O castigo eterno você não vai sofrer, mas um castigo nessa vida. E ele foi castigado com a morte do filho. Isso aconteceu com Davi, tá bom? É Davi, não estou falando de você, Davi. Colossenses 1, 24. A palavra de Deus diz assim, São Paulo, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, falando para Jesus. Completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. São Paulo está dizendo que a penitência dele completa o sofrimento de Cristo. Ou seja, o nosso sofrimento, as nossas obras, elas possuem uma capacidade de perdoar as penas temporais, satisfazer a nossa dívida temporal. 2 Coríntios 7,10. A tristeza, segundo Deus, leva não só ao arrependimento, mas também às obras de reparação. Por fim, Daniel 4,24. Redime teus pecados com esmolas e tuas iniquidades com obras de misericórdia para com os pobres. Ou seja, a Sagrada Escritura, ela deixa muito claro que junto com o arrependimento, junto com a confissão, é preciso acompanhar uma obra de penitência. Essa obra de penitência é a reparação do castigo temporal. Ora, esta coisa, quando nós fazemos, ou seja, a penitência, nós satisfazemos os pecados passados, certo?
A penitência, portanto, ela rende, vamos usar aqui um termo monetário. Vamos supor que a penitência, né, ela renda uma moeda, um dinheiro do céu. O primeiro dinheiro do céu que você precisa chama satisfação. Esta moeda do céu, chamada satisfação, ela serve para você pagar a sua dívida temporal, que você pagará em vida ou no purgatório. Entendeu isso? Esse dinheiro, essa satisfação temporal, ela, quando aplicado a nós, ela nos santifica. Nós podemos aplicar isso também às outras pessoas. De modo particular, nós aplicamos às pessoas falecidas. Quando você reza pela alma do purgatório, o que você está fazendo? Você está fazendo uma obra satisfatória para poder pagar a dívida das almas que estão no purgatório. Entendeu isso? Então, isso é a satisfação. O valor, a satisfação é o valor das nossas obras para perdoar as coisas passadas. Entendeu o que é satisfação, sim ou não? Para nós sermos santos, nós precisamos de obras satisfatórias. Existe, contudo, um outro dinheiro do céu, que não é a satisfação, é o mérito. É uma outra moeda divina, uma outra moeda espiritual. Vocês estão entendendo que moeda aqui é só... Vocês estão entendendo, né? É só uma analogia, ok? Então, esta outra moeda espiritual, chamada mérito, não é para com as obras passadas, mas é para com as obras futuras. Ou seja, quando nós realizamos boas obras, e essas obras realizadas em graça de Deus, isso é importante. Por quê? Você só consegue lucrar satisfação se você estiver em estado de graça. Assim como você só consegue lucrar mérito se você estiver em estado de graça. Uma pessoa em pecado mortal, ela não consegue nem lucrar satisfação e nem lucrar méritos diante de Deus. É preciso estar em estado de graça. Uma pessoa em estado de graça que faz uma obra boa, por amor a Deus, ela recebe o que nós chamamos de mérito. Este mérito, ele funciona da seguinte maneira. O mérito é, aspas, um valor com o qual você é digno de receber as graças de Deus. Ou seja, o mérito é como o salário no final do mês. Sei lá, você exerce um trabalho ao longo de todo o mês e no final você quer aquilo que é o seu ordenado, o seu merecido, o salário, ok? Então você fez obras meritórias, você fez obras boas, você merece a graça de Deus, você merece o céu, o mérito é isso. É a moeda que eu posso trocar por graça, é a moeda que eu posso trocar pelo céu, certo? As nossas obras feitas em estado de graça e por amor a Deus, elas nos rendem mérito. Este mérito só pode ser aplicado a você. Ou seja, quem é que pode merecer o céu? Só a pessoa que faz obras boas. Porque a salvação ela é individual. Então você não pode, por exemplo, pegar o seu mérito e usar para outra pessoa. Você não pode merecer para o outro a conversão. Você não pode merecer para o outro a salvação. Você não pode merecer para o outro o arrependimento. Você só consegue merecer para você. Entende isso? As tuas obras boas geram um rendimento de graças para você, que não são aplicáveis a outras pessoas. Você não pode, por exemplo, uma vez no seminário, né? Um seminarista virou para mim e falou assim: ô Pedro, você já rezou o terço? Falei, já. Eu não rezei ainda. Vamos rezar comigo? Que aí você já reza hoje o de amanhã. Você já elimina o de amanhã. Falei, não dá, ué. O de hoje é para hoje e amanhã é para amanhã. Mas eu vou com você, não tem problema. Agora vamos supor que ele falasse assim: ô Pedro, você rezou o terço hoje? Não rezei ainda. Você vai rezar? Vou rezar. Então você reza para mim? Não dá.
Porque se eu rezar, eu mereço, não você. Como é que chama esse mérito? Esse mérito chama de condinho. Mérito de condinho. É o termo técnico na teologia. Padre, então se a coisa é assim, vem cá. Na intercessão, a gente não reza pela outra pessoa? Sim, é verdade, a gente reza pela outra pessoa. Mas então, quando você reza, está pedindo para que Deus conceda uma graça àquela pessoa, de conversão, de perseverança. E aí? E aí que não funciona. Uai, como assim? Mas não funciona, porque se você rezou, você que merece. Para você, não para o outro. E agora? Uai, e agora você está de rezar por você. E o outro que reze por ele, fazer o quê? O trabalhador merece o salário. Não tem essa, eu trabalho e o outro que vai merecer o salário. Não tem isso. Padre, mas não tem como eu pegar o meu mérito e dar para o outro? Não tem. Padre, o senhor está doidão. Eu já vi na história da Igreja do Santo que um santo rezou pelo outro e o outro converteu. Como que não dá certo a intercessão? Claro que dá certo. Eu mesmo já experimentei, rezei para Deus conceder uma graça para a pessoa e Deus concedeu. E aí? E aí que tem um detalhe, que é o seguinte. De forma estrita, o mérito é só seu. Você só pode merecer por você, ok? Só que quando você está em estado de graça, você não é apenas filho de Deus. Você também é amigo de Deus. E quando um amigo pede algo ao seu amigo, um amigo nunca nega nada ao outro. Então, onde está o mistério da intercessão? Está no seguinte: quando eu sou amigo de Deus, Deus ele não consegue resistir aos meus pedidos. Porque não é conveniente um amigo negar algo a um outro amigo. Como é que chama este mérito, por assim dizer? É um mérito de côngruo. É uma côngrua. O que é uma côngrua? O que é esse dinheiro diferente do céu? É um dinheiro que Deus ele concede a outra pessoa, não porque ela merece, mas Deus concede essa graça, esse dinheiro àquela pessoa em atenção à sua amizade. É por isso que os santos, eles eram poderosos na intercessão, porque eles eram muito amigos de Deus. E é por isso que você reza tanto para uma pessoa e você não consegue nada, porque você é pouco amigo de Deus, ou seja, quanto mais estreita for a sua amizade com Deus, maior será a eficácia da sua intercessão. Vou te contar um caso que aconteceu na vida de Santa Catarina de Sena. Certa vez Santa Catarina rezou para a conversão de um maçom. E então ela pediu a Deus: Senhor, converte esse maçom. E Nosso Senhor apareceu e disse: não vou converter. E ela disse: mas meu Senhor, por quê? Não pega bem ao Senhor negar isso. Converte ele. E Jesus disse: não converto. Porque todas as graças que eu já concedi para ele, ele rejeitou. O coração dele está endurecido, ele está obstinado, não tem como. E então Catarina de Sena se dobrou e começou se ajoelhou e começou a rezar com lágrimas de forma insistente. E então, no leito de morte, aquele maçom que estava morrendo virou para quem estava do lado e disse: traga-me um padre. E então o sacerdote foi até a casa daquele maçom. Ele se arrependeu dos pecados, se arrependeu da maçonaria, fez uma bela confissão, recebeu absolvição e morreu em paz. Ora, o que é que essa história tem a ver com tudo isso? Veja, em absoluto, aquele maçom não merecia conversão, porque ele rejeitou a graça de Deus. E Catarina de Sena também não merecia aquilo, porque apesar de ser amiga, precisava de uma amizade ainda maior. Quando Nosso Senhor rejeita aquela graça, ela começa a fazer atos de amor tão intensos, de caridade para com aquela pessoa e para com Deus, que o amor dela se inflama. E diante da inflamação daquele amor, do estreitamento da sua amizade com Deus,
Deus ele não resiste. E então, em atenção a Catarina de Sena, ele concede a graça àquele maçom e se converte. Deus irá atender às suas preces quando ele ver no teu coração uma amizade muito grande e um amor muito profundo por ele. Em atenção à sua amizade, ele vai socorrer aquela pessoa. Este é o mistério da intercessão. Então nós temos aqui a moeda da satisfação, a moeda do mérito de condinho e do mérito de congro. Essas são as maiores riquezas espirituais que nós possuímos. Deu para entender isso, sim ou não? Só que tem um problema. Toda obra que eu faço em reparação dos meus pecados são obras satisfatórias. Existem obras, por exemplo, materiais, dar esmola, alimentar os famintos, cobrir os nus. Existem obras de misericórdia, instruir os ignorantes, visitar os enfermos, visitar os encarcerados. Existem obras de penitência, eu fazer jejum, mortificação. Se eu faço isso em reparação dos meus pecados, eu lucro satisfação. Se eu realizo estas obras por amor a Deus, para conquistar o paraíso, elas lucram mérito. Padre, tem como uma obra ser ao mesmo tempo satisfatória e meritória? Sim. Eu posso fazer uma obra que concorre tanto para a satisfação como mérito. Nós deveríamos fazer muitas dessas obras. Por exemplo, por que você acha, que o Padre Pedro, em plena segunda-feira, aceita dar formação para vocês 1h30 da tarde, levando em consideração que hoje é meu dia de folga? Eu não sou besta, rapaz, eu tenho muito pecado para expiar. E tem o céu que precisa ser conquistado, rapaz. Eu vou ficar lá descansando nada? Vamos fazer uma obra de mérito, uma obra de satisfação. Vamos oferecer tudo isso para Deus. Entendeu o mistério, sim ou não? Então, estas são as nossas riquezas, sem as quais nós não conseguimos ser fiéis ao batismo e crescermos na santidade. Agora, qual que é o detalhe da coisa? Qual que é o drama de tudo isso? O diabo, meus filhos, o diabo, minhas filhas, é um ladrão da bexiga. E ele é bom para roubar todos esses méritos, roubar essas riquezas. Entende isso? Então, o que é que nós iremos fazer com a consagração a Nossa Senhora? Nós iremos nos entregar todo a Maria. E entregar todo a Maria significa o seguinte: nós iremos dar para Nossa Senhora tudo o que temos e somos. A consagração a Nossa Senhora consiste em nós renovarmos a promessa do nosso batismo pelas mãos de Nossa Senhora, nos entregando toda ela como escravos. Ou seja, nós iremos dar a Nossa Senhora todos os nossos bens materiais e todos os nossos bens espirituais. Todos os bens temporais e todos os bens espirituais. Por quê? Nossa Senhora é uma excelente tesoureira e ela irá guardar estes bens. E mais, nós iremos entregar isso nas mãos dela de maneira desinteressada, para que ela possa usufruir de todos esses bens, de maneira que estes bens concorram para a glória de Deus. Tem pessoa que fala assim: eu vou jogar na Mega Sena. Por que você vai jogar na Mega Sena? Não, porque se eu ganhar, eu vou construir o Carmelo. E a pessoa joga na Mega Sena, ela ganha na Mega Sena, ela gasta tudo dinheiro e não gasta com a igreja. Ou seja, nós pensamos assim: quando eu tiver determinados bens, eu vou usar este bem a serviço de Deus. E o bem vem, e o serviço de Deus não acontece. Então, a consagração a Nossa Senhora fará com que eu coloque todos os meus bens nas mãos dela, e então ela irá trabalhar estes bens para a glória de Deus. Ela irá colocar tudo isso em função do serviço de Deus. Então veja, a consagração a Nossa Senhora, ela será uma entrega total, plena, de todos os bens temporais. O seu dinheiro, a partir de hoje, sua conta bancária não te pertence,
os teus imóveis, o teu carro, a tua saúde, as tuas roupas, tudo pertencerá a Nossa Senhora. E Nossa Senhora colocará tudo isso a serviço de Deus. A partir da consagração, tudo aquilo que diz respeito aos bens temporais, tudo isso estará sob domínio de Nossa Senhora. É ela quem determina. É ela quem sabe se está na hora de dar esse passo, de fazer essa compra, se está na hora de realizar isso ou aquilo, tudo estará debaixo do domínio dela. Ela irá nos dizer o melhor a ser feito com todas essas coisas. Mas não só os bens temporais, também os bens espirituais. Ou seja, a partir da consagração você já não tem mais mérito para você e nem para o outro. E você não tem mais satisfação para você e nem para outra pessoa. Todo o valor das tuas obras espirituais de mérito e de satisfação estarão nas mãos de Nossa Senhora. Quando as pessoas ouvem isso, elas são tomadas por uma certa aflição, pensando assim: nossa, padre, mas se eu for dar para Nossa Senhora todo o mérito das minhas obras, então complicou, porque como é que eu vou conseguir para o céu? Padre, se eu entregar na mão de Nossa Senhora todo o mérito das satisfações das minhas obras, como é que eu vou livrar do purgatório? Padre, se eu vou entregar na mão de Nossa Senhora todos os méritos de Combro, como é que eu vou interceder pelos outros? Aqui que está o detalhe. Quando você entregar tudo isso nas mãos de Nossa Senhora, ela irá, em primeiro lugar, proteger e guardar tudo isso, para o diabo não roubar. Segundo, ela irá usar tudo isso da melhor maneira possível. De tal forma que você poderá continuar com tranquilidade intercedendo pelas pessoas, porém, Nossa Senhora é quem sabe se aquela intercessão deve ir ou não para aquela pessoa. Nossa Senhora é quem sabe se aquela satisfação deve ou não ir para determinada alma do purgatório, seja lá como for. Ou seja, quem vai distribuir esses bens é Nossa Senhora. Por quê? É ela quem sabe a melhor maneira de gerir tudo isso. É ela quem sabe a melhor maneira de usar tudo isso, para nos esvaziar de toda a vaidade, de todo o nosso fundo mal, de tudo aquilo que nós falamos nas outras formações anteriores. Ou seja, Nossa Senhora vai dispor de tudo. E nós não precisamos ter medo, porque não é possível que Nossa Senhora irá nos desamparar se nós nos entregamos assim de forma tão generosa nas mãos dela. Não é possível que ela não levará em consideração as pessoas que nós amamos, se nós estamos nos entregando assim de forma tão generosa. Ela saberá socorrer quem nós amamos. E socorrerá de uma maneira que nós nem imaginamos. Porque quando Nossa Senhora pega os nossos méritos para socorrer uma pessoa, seja você ou outra pessoa, ela não só junta o teu mérito, mas junta o mérito dela também. Nossa Senhora junta não só a sua satisfação, mas a satisfação das obras dela também. Nossa Senhora tem um patrimônio de satisfação infinito, porque ela nunca precisou usar isso. Todas as obras de Nossa Senhora eram profundamente satisfatórias, mas ela nunca precisou usar. Ela é imaculada, nunca teve pecado. Nossa Senhora, ela tem a fonte de toda a graça junto dela. Que se você juntar os teus méritos, as tuas satisfações com as dela, ela vai aplicar em você o teu e o dela. Meu filho, você está burguês. O que é da mamãe é seu. É isso que nós precisamos entender. É isso que a consagração fará a nós. Tudo que é de Maria é meu. E ela não me negará nada. Tudo que é de Maria é meu. E ela não me negará nada. Entenderam isso, meus filhos? Aqui é o coração da consagração. Se você entender esta coisa e estiver disposto a isso, pronto, você pode se consagrar amanhã. Porque tudo que nós vamos ver daqui para frente, finalizando o tratado, nós temos mais 3 capítulos para estudar. Será as minúcias de como viver esta coisa. Mas aquilo que é a consagração é isso. Nós entregarmos nas mãos de Nossa Senhora todos os bens que nós possuímos, temporais e espirituais, para que ela possa gerir todas essas coisas. Ela possa administrar, ela possa cuidar. Todos estes bens decorrem do batismo. Por isso a consagração será uma renovação das promessas batismais, amparados
assistidos pela proteção materna, assistência materna de nossa mãezinha do céu. Isso é a consagração. Não existe nada mais extraordinário e bonito do que isso. Todos aqueles que se consagraram, entendendo isso e vivendo isso, tiveram um avanço enorme na sua vida espiritual. Porque é assim mesmo. As nossas obras já não são nossas, são as obras de Maria. É as obras de mamãe. Certo? Tendo dito isto, no capítulo 5º, isso é basicamente o capítulo 4º. No capítulo 5º, São Luís, ele vai fazer, ele vai pontuar 8 motivos pelos quais nós precisamos nos consagrar a Nossa Senhora. Ele vai agora tentar nos convencer a se consagrar a Nossa Senhora. Eu pretendo aí, nessa reta final, nessa última meia hora, comentar estes 8 motivos pelos quais nós precisamos consagrar a Nossa Senhora. O primeiro motivo que São Luís coloca é o seguinte: essa devoção nos consagra inteiramente ao serviço de Deus. É óbvio. Ou seja, essa consagração fará com que tudo o que temos e somos esteja a serviço de Deus, nas mãos de Nossa Senhora. Então, esta coisa é o meio mais excelente para nós nos salvarmos, para nós nos santificarmos. Então, se você quiser cumprir o fim último da tua vida e o fim relativo, ou seja, dar glória a Deus e ser santo, você precisa dessa devoção, você precisa se consagrar, porque por essa consagração você irá se dar por inteiro nas mãos de Maria a Deus, para que tudo o que você é esteja a serviço de Deus. Nossa Senhora não permitirá que um fio de cabelo da tua cabeça esteja a serviço de outra coisa senão de Deus. Ela vai colocar tudo a serviço de Deus. Segundo motivo, essa devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e por Deus mesmo e praticar a humildade. Então vejam, qual foi o exemplo dado por Jesus? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, amém? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, amém? Deus criou o céu e a terra, amém? Deus é maior que Maria, amém? Deus é todo-poderoso, amém? E no entanto, Deus desceu do céu e se fez prisioneiro de quem? De Maria. Jesus pegou toda a riqueza que ele tinha, que era ele mesmo. Deus pegou toda a riqueza que é ele mesmo, a divindade, e submeteu tudo isso a Maria, se encarnando. Você parou para pensar que Jesus ficou 9 meses no útero de Nossa Senhora? E que ele ia onde Nossa Senhora ia? Ou seja, Deus, ele se aprisionou no ventre de Maria. Ele se fez escravo no útero de Nossa Senhora. Deus fez isso, Deus se submeteu a uma criatura. Se Deus se humilhou desta maneira, vai dizer a carta de São Paulo, em Efésios, a kenosis, Deus se esvazia, Deus se humilha, para poder se fazer escravo de uma criatura. Quem somos nós para não nos fazermos escravos de Maria? Entende isso? Mas Jesus não ficou só 9 meses no útero de Nossa Senhora. Jesus ficou provavelmente ali, sei lá, quanto tempo uma criança de colo fica no colo da mãe? 1 ano? Não? Mais 1 ano e meio? De colo assim? 2 anos? Jesus ficou pelo menos 2 anos no colo de Nossa Senhora. Nossa Senhora fazia o que queria com Jesus. Se Nossa Senhora quisesse pegar ele pelo pezinho, virar de ponta cabeça, virava o Jesusinho assim. Menino Jesus. Ou seja, ele estava totalmente entregue nas mãos de Maria, dependente dela, dependente de Nossa Senhora para dar comida para Jesus. Se Nossa Senhora não alimentasse Jesus, ele ia morrer de fome. Se Nossa Senhora, São José, não pega o moleque e foge para o Egito, Herodes tinha matado o menino. Olha a completa dependência de Jesus nas mãos de Maria. Deus fez isso, meus filhos. Pode vir protestante, estribuchar. Ah, absurdo, absurdo.
idólatra! Não precisa de Maria! Ô, filhote de herege, vem cá. Jesus se submeteu a ela. Quem é você para falar da mãe dele? Lava sua boca, protestante maldito, antes de falar da mãe de Deus. Herege safado. Quem é você para falar da mãe de Deus? Da mãe bendita que ele quis se submeter. Que você não se submeta, talvez você seja mais importante que Jesus, mais inteligente que ele, mais sábio que a sabedoria encarnada. Aí eu fico quieto, né? Que você é sábio demais. Você é muito especial. Vai lá, boa sorte. Entenderam isso, meus filhos? Como se não bastasse Jesus ficar submisso a Nossa Senhora durante 2 anos e 9 meses, 9 meses no ventre, 2 anos no braço, ele ficou 30 anos na casa de Maria, sendo submisso em tudo. A palavra de Deus diz que ele lhes era submisso. Ou seja, nós, ao nos consagrarmos a Nossa Senhora, nós estamos imitando Jesus, imitando o exemplo dele. Isso que nós precisamos entender. E isto é um ato de profunda humildade. Se Deus se humilhou assim, quem somos nós para não nos humilharmos? Terceiro motivo para nós nos consagrarmos a Nossa Senhora. Esta devoção oferece-nos a assistência materna da Virgem Maria. Como eu já disse nas outras formações, o diabo é muito astuto e ele foi capaz de vencer todas as criaturas, mas nunca venceu Maria. Maria sabe vencer o diabo. Nós teremos a assistência desta Mãe bendita e santa. Ela irá nos socorrer com as suas virtudes, com a sua bondade, com a sua proteção materna. Ela virá ao nosso socorro. Jesus conhece profundamente a nossa natureza e ele sabe que em muitas situações da nossa vida, somente uma mãe para nos sustentar. Por isso, no alto da cruz, Jesus nos deu uma mãe. Porque a mãe é o refúgio, a mãe é o acalento, a mãe é o sustento. E ainda que a nossa mãe da terra, ela falhe, ainda que a nossa mãe na terra seja péssima, porque existe. Tem mãe que é uma tragédia, fazer o quê? Não é a maioria, é uma minoria, mas existe. Fazer o quê? Paciência. Ainda que a nossa mãe seja ruim, a mãe do céu é boa. Por isso, nós não podemos dizer nunca que somos órfãos, que não temos uma mãe, que não temos um colo, não temos um regaço acolhedor que nos sustenta. Quarto motivo que São Luís ele coloca para nós nos consagrarmos a Nossa Senhora. Essa devoção é um meio excelente para procurar a maior glória de Deus. Ou seja, nesta consagração, nós iremos cumprir com perfeição o fim último e o fim próximo. Por quê? Por meio dessa consagração, nós colocaremos todas as nossas obras a serviço de Deus e todas elas irão concorrer para esta glória. Ou seja, todas as obras, os méritos, as satisfações, tudo isso vai estar em serviço, vai estar a serviço de Nossa Senhora e ela vai fazer com que tudo isso redunde para a glória de Deus, para a glória do seu Filho. E aí a coisa interessante, por quê? Além dos bens espirituais, estará nas mãos de Nossa Senhora os bens temporais. Agora imagina, se o teu carro é consagrado a Nossa Senhora, você vai pegar o seu carro para ir para um motel com o amante? Você está de brincadeira, né? Entende? Se o teu dinheiro ele é consagrado a Nossa Senhora, você vai gastar o seu dinheiro com prostituição, gastar seu dinheiro com, sei lá, festa, lambadão, que se tem noite, você vai ficar comprando roupinha
tudo imodesta, entende? Poxa, entende isso? Se as tuas amizades, elas pertencem a Nossa Senhora, você vai ficar andando com os cachaceiros, com os pingus? Entende? Você vai ficar andando com os sem vergonha? Você não vai, você vai mudar de companhia, você vai mudar de amizade. Porque todas as nossas coisas estarão nas mãos de Nossa Senhora, ela vai ser o critério de tudo. Então ela vai pôr limite em todas as coisas. Então, tudo aquilo que eu tiver, de fato, irá dar muita glória a Deus. Porque tudo pertencerá a ela. E eu não vou dar qualquer coisa para Nossa Senhora. Imagina, você acha que eu vou dar qualquer tipo de intimidade conjugal para Nossa Senhora? Tem coisas na intimidade conjugal que são abomináveis. Não vou dar isso para Nossa Senhora. Entende? Você acha que eu vou dar, sei lá, toda essa preguiça, essa leseira de enfrentar a vida, de abraçar a vida espiritual? Não, eu vou dar coisas boas para Nossa Senhora. Entende? Então, a consagração irá nos ajudar nisso, dar uma maior glória a Deus. Quinto motivo, essa devoção nos conduz à união com nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a coisa mais importante. Essa consagração irá nos levar até Jesus. Tudo aquilo que é colocado nas mãos de Nossa Senhora leva até Jesus. Leva para Jesus. Então, São Luís vai dizer que essa consagração é o caminho mais fácil para nós irmos a Jesus, porque não tem meio mais fácil de ir senão por Maria, porque ela sabe todos os atalhos, ela sabe as veredas, ela sabe o caminho, ela sabe encontrar Jesus, ela sabe como perseverar nesse caminho, certo? Então, é sempre o caminho mais fácil. Olha o que São Luís vai dizer no número 154 do tratado. É bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem são os seus maiores favoritos. Por isso são eles que recebem dela as maiores graças e favores do céu, a saber, as cruzes. Então, olha que coisa bonita. Você é um ser consagrado de Nossa Senhora, você irá receber os maiores tesouros que Deus pode dar para alguém. A cruz. Tá doido, pai? Agora que eu não consagro mesmo. O senhor está falando que se eu consagrar Nossa Senhora, Deus vai me dar cruz? É claro. E o senhor está falando que isso é bom? Ai, é excelente. Por quê? Ora, na cruz, nós experimentamos o amor a Deus. Na cruz, nós provamos o nosso amor a Deus. Na cruz, nós crescemos no amor. Você não acredita no amor de uma pessoa que não sofre por você? Imagina uma pessoa que diz, eu te amo, meu amor. I love you, chuchu. Cuti-cuti, fofinha. Aí você vai ouvindo aquilo ali e fala assim, me ama? Sim, eu te amo. Ah, tá, ama. Semana passada estava no perrengue lascado aí, rapaz. Estava no modo deprê. Mandei mensagem, você nem me respondeu, não conversou comigo, não quis saber de mim. Que me ama? Não, eu amo você. Que ama nada, rapaz. Nos momentos que eu mais preciso, passei um sofrimento enorme aí, peguei uma doença, alguma coisa, você nem se importou. Nem mesmo, sei lá, mandar uma mensagem, me visitar, rezar por mim. Que amor é esse? Que amor é esse que no menor sofrimento você foge? Abandona a raia? Não está disposto a sofrer do meu lado? Ou seja, você que é você não acredita no amor de alguém que não sofre por você? Você acha que Deus vai acreditar no seu amor? Tá. Eu te amo, Deus. Me ama? Sim, eu te amo. Tá, pera lá. Cruz. Deus, porque eu com a minha vida. Tá, tô entendendo. Tá, então precisa melhorar um pouquinho mais no amor, né? Então, tudo bem. Vamos voltar, né? Um passo atrás. Esse amor aí era só fachada, era da boca para fora, não tem problema. Vamos consertar esse negócio. É claro. O amor se prova com dor, com cruz. É assim que nós provamos o amor. Por isso, é um caminho fácil, porque nós iremos receber cruzes. Só que, atenção, olha o que continua São Luís. Mas sustento que são também os servos de Maria, que levam essas cruzes com mais facilidade, com maior mérito e glória. Esta mãe, toda cheia de graça e de unção do Espírito Santo, adoça todas estas cruzes,
que lhes prepara no mel da sua doçura materna e na unção do puro amor. Ah, que delícia! As pessoas acham assim, não, então não vou me consagrar a Nossa Senhora porque eu não quero a cruz. Fica tranquilo, a cruz vai vir do mesmo jeito. A diferença é que a cruz no colinho de Nossa Senhora vem com melzinho, rapaz. Aqui São Luís falando. A cruz no colinho de Nossa Senhora, ela vem preparado com o melzinho da doçura de mamãe. O remédio é sempre mais agradável nos braços da mãe. Você pega o moleque, experimenta o pai e levar o moleque para tomar a injeção braba. Ele não quer que a mãe. Fica mais manso. Fica mais suave. Eu quero minha mãe. Eu quero a mamãe. Ou seja, no colinho de Nossa Senhora vai ficar tudo muito mais fácil. Tudo mais suave. Por isso é um caminho mais fácil. E São Luís ele diz, além de ser o caminho mais fácil, é o caminho mais curto. Mais curto porque Nossa Senhora não nos deixa devagar. Nossa Senhora não nos deixa nos perdermos no caminho. A gente não vai perder a direção, o rumo, porque ela é mãe, e mãe não deixa um filho se perder. Você que é mãe, você deixa o seu filho se perder? Claro que não, você fica em cima, igual um gavião, uma águia, para o moleque não perder. Começou a sair do prumo, já dá uma paulada, pau, já volta. Bichinho começou a querer fazer um trem meio errado, você já puxa na chinha, vem fica aqui, cachorrinho. Não vai não. Mãe, pega o bicho, rapaz. Nossa Senhora vai pegar você. Por isso que é o caminho mais curto. Não vai deixar você sair do prumo. É um caminho mais perfeito. Mais perfeito porque este caminho foi nos dado por Deus e experimentado pelo próprio Deus, e nós iremos imitar Deus. Nós iremos imitar Jesus. Jesus fez isso, Jesus foi submisso a Nossa Senhora, foi consagrado a Nossa Senhora. Nós também o seremos. É um caminho seguro. Seguro porque Nossa Senhora pisa na cabeça do diabo. Ela pisa na cabeça da serpente. E Nossa Senhora, ela é a formadeira, ela forma os santos. Sexto motivo para nós nos consagrarmos a Nossa Senhora. São Luís diz assim, essa devoção dá uma grande liberdade de espírito. E isso é verdade. Quando nós somos consagrados a Nossa Senhora, nós experimentamos uma imensa liberdade, uma grande tranquilidade. A tranquilidade de uma criança que está no colo da sua mamãe. Essa tranquilidade da criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe, é a tranquilidade dos consagrados. Porque nós sabemos que tudo está em ordem, porque estamos com a mamãe. O diabo, muitas vezes, para nos deixar aflitos e angustiados, o que ele faz? Às vezes o diabo nos exalta. Nossa, você é maravilhoso. Nossa, como você é especial. Nossa, você é o poço da caridade. Ou seja, o diabo fica nos jogando lá em cima, lá em cima, lá em cima. Por orgulho, encher, para vaidade. É uma tragédia. Ao mesmo tempo, o diabo ele muda, às vezes, de estratégia e começa a te humilhar. Tá vendo? Você não consegue. Aí, quer pagar de santinho, tá vendo? Não consegue nem fazer uma coisa simples dessa. Imprestável, inútil. Ou seja, ora o diabo nos exalta para nos envaidecermos. Ora o diabo nos humilha para nos desesperarmos. O fato, porém, é que se nós estivermos nas mãos de Nossa Senhora, não haverá o que temer. Porque ela irá nos preservar do orgulho, irá nos encher de confiança. A confiança dos filhos de Deus, da liberdade dos filhos de Deus. Então, ao confiarmos em Nossa Senhora, nós estaremos tranquilos, sabendo que, no fundo, nós não somos nada, mas estamos nas mãos dela. E ela fará com que nós sejamos alguma coisa para a glória de Deus. Sétimo motivo, penúltimo aí, para nós nos consagrarmos. Essa devoção causa grandes vantagens para o próximo. Então vamos lá. Aqui tem um mistério de intercessão na consagração a Nossa Senhora. Lembra daquele negócio do mérito, da satisfação, sim ou não? Pode. Quando você se consagra a Nossa Senhora, tanto os valores meritórios como satisfatórios são colocados nas mãos de Maria. Isso significa que Nossa Senhora pode dispor desses bens da maneira como ela bem entender. Ora,
Nossa Senhora faz o que então? Quando você pega o teu valor das tuas obras e dá nas mãos dela, ela usa aqueles méritos para socorrer aqueles que mais necessitam. Por exemplo, imagina que tem, sei lá na Argentina, uma pessoa que está à beira da morte. E ela precisa de uma obra meritória, ela precisa de um jejum para poder ter mérito para se converter, se arrepender dos pecados dela. A pergunta é, quem é que vai fazer esse jejum por ela? Ao redor dela ninguém é católico, ao redor dela ninguém se importa com ela, e ela está na beira da morte e Deus quer salvar aquela alma. Quem irá fazer uma obra meritória para salvá-la? Ninguém conhece ela. Aí então, sabe o que Nossa Senhora faz? Ela pega o tesouro dos seus consagrados, ou seja, ela pega o seu jejum e aplica aquela alma, e você não fica nem sabendo. Então imagina que você tem o hábito de fazer jejum às quartas-feiras. E você faz aquele jejum, aquele mérito não é seu mesmo, é de Nossa Senhora, está na mão dela. E então Nossa Senhora precisando de um jejum. E você vai lá e pum, faz o jejum. Ela pega aquele mérito, aplica aquela alma se salva e vai para o purgatório. Você salvou um outro irmão seu e você nem sabe. Quando você chegar no céu, você que é consagrado a Nossa Senhora, ao entrar no céu vai fazer uma fila na sua frente de pessoas. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, nossa, muito obrigado. Eu não estou entendendo. Por quê? Não, você não é o Padre Pedro? Sim, sou eu, Padre Pedro. Por quê? Você não era consagrado a Nossa Senhora? Sim, sou. Cara, então é você mesmo. Muito obrigado. Por quê? Porque eu estava à beira da morte. E você, por ser consagrado a Nossa Senhora, celebrou uma missa. E o mérito daquela missa foi dado à Virgem Santíssima. E ela se compadeceu de mim. E com o mérito da sua missa, ela me salvou. E hoje eu posso estar no céu. Obrigado por ter me ajudado. Entenderam isso? Só no céu nós saberemos todo o bem que um consagrado faz ao próximo, entregando nas mãos de Maria os méritos de todas as suas obras. Desde as obras mais pequeninas, como por exemplo, comer direito, escovar os dentes, coisas pequenas, por amor a Deus. Por que não? Por que escovar o dente tem que ser uma coisa sem sentido? Fazer por amor a Deus. Pentear o cabelo, fazer por amor a Deus. Eu vou passar aqui uma maquiagem para me encontrar com o meu próximo, para poder trabalhar, mas por amor a Deus. Uma coisa sóbria, serena, que reflete a glória de Deus, por amor a Ele. Aquilo tem mérito. E aquilo nas mãos de Nossa Senhora salva almas. Por isso, a devoção a Nossa Senhora, ela causa grandes vantagens ao nosso próximo. Por fim, a última razão que São Luís ele coloca, essa devoção é um meio admirável de perseverança. Sozinhos, meus filhos, nós não conseguimos perseverar, mas com Maria, unida à nossa mãezinha do céu, nós conseguiremos perseverar até o fim. Nossa Senhora irá nos sustentar. Não ficaremos pelo caminho. Recomendo vivamente que vocês leiam. É claro que é para ler, né? Mas assim, eu vou reforçar a coisa aqui. Leiam capítulo 4 e 5. O coração do tratado está aí. O que o padre fez aqui foi apenas uma explicação geral de tudo que está lá no livro. Leiam o 4º e o 5º capítulo, porque está aí aquilo que é o coração da devoção à Virgem Maria. Ok, meus filhos? Foi boa a formação hoje? Hoje foi legal, né? É um pouco mais difícil, tem bastante conceitos teológicos, depois vocês podem assistir novamente a formação, tem bastante detalhezinho que o padre colocou que não está tão esmiuçado no livro, está tudo lá, mas eu esmiucei um pouquinho mais para nós termos uma catequese sobre essas coisas, principalmente de obras meritórias
que eu acho que vocês nunca ouviram falar sobre isso. Já ouviram falar sobre isso? Dessa maneira, eu acho que é a primeira vez, né? Isso está na catequese. Isso é material de conteúdo de catecismo. Então, foi uma catequese que o padre quis dar para vocês. Certo? Vamos rezar então. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Tchauzinho, Deus abençoe.